Tá, então, todo mundo tem falado em relação a esse plano diretor. Hoje pela manhã, às 8h30, já teve início, inclusive, uma reunião de comissões lá na Câmara Municipal, uma reunião conjunta para discutir o andamento desse processo, porque aí vai para o plenário para votação, a cidade aguarda e os vereadores prometem celeridade em relação à votação do plano diretor. Mas agora é hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, meu caro Alex Fernando. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Vamos falar de, talvez, a parte mais importante de toda a comunicação de rede, que a gente vem falando nos últimos programas, da parte física, da parte de endereçamento, da parte de atribuição automática dessas informações, como endereçamento e até da tradução de nome. Tudo não seria possível sem a suíte de protocolo conhecida como TCP/IP. Uhum. O IP, o endereço IP que todo mundo veio falar, é apenas parte do endereçamento do protocolo chamado de IP. Eu já tinha adiantado na terça-feira, a internet ela foi criada com finalidade militar. A ideia era para que pudesse levar para um campo de batalha. No final da Segunda Guerra Mundial, tinha aquele problema de, se eu levo uma determinada tropa para uma região, e lá eu monto uma rede específica para atender a comunicação entre o meu campo de batalha. Existe aquele problema de, se for bombardeado uma parte, vai parar tudo. Imagina se eu coloco uma torre com rádio e todo mundo depende desse rádio para comunicar. Se acontecer de um bombardeio destruir ele, acabou, está mudo. Minhas tropas estão completamente sem as pernas. A ideia da criação da ARPANET no começo, que ela deu origem à internet, era criar-se de forma que eu consiga uma comunicação entre os nós, entre as pontas, cada dispositivo daquele pudesse continuar, mesmo que acontecesse uma catástrofe ali, tirasse parte da minha rede do ar, o restante deveria continuar funcionando de forma autônoma. O que não acontece hoje, por exemplo, vamos imaginar como analogia um sistema celular. Se cair, uma região só tem uma torre, cair essa torre, acabou. Uhum. Para isso, foi criado uma estrutura em camadas com quatro tipos de protocolo específico. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. A separação está ali, começa pela camada. Essas camadas são chamadas de camada mesmo, às vezes você vai chegar a encontrar isso, apesar que a nomenclatura de camada, pacote, frame, seção, é mais comum você encontrar na área específica, em alguns concursos, tá? Mas até para o seu dia a dia é interessante você saber o que é isso aqui. Uhum. A comunicação ela é separada desde vamos imaginar o seu navegador web, o Google Chrome, que você abriu para acessar a internet. Ele é um aplicativo específico que utiliza um protocolo ou uma classe de protocolo que está naquela primeira camada lá de cima, ó, aplicação. E para que ele consiga alcançar o destino dele, ele vai ter que passar por todo esse trâmite aí, essas camadas. Eu tenho transporte, internet e rede, ou começando do começo seria rede. Quando a gente falou lá no primeiro dia que a gente falou de rede, dos tipos de cabo, onde a gente falou daquele cabinho azul, que é o tradicional, que todo mundo tem, praticamente em toda a rede tem, na sua casa tem, aquele cabinho, normalmente ele utiliza um protocolo conhecido como Ethernet, tá? É uma tecnologia chamada de Ethernet, tanto que aquele cabo é conhecido como cabo Ethernet, apesar de o nome técnico ser UTP. Ele faz o serviço de rede. O que a parte de rede faz? Ele apenas faz. Aquela parte é necessário apenas a parte física da conexão. Um dispositivo, que seria seu computador, ele precisa comunicar com o outro, essa camada, que está lá embaixo, responsável, ele vai lá na placa de rede dele, entenda como sendo uma placa eletrônica.
ele vai em cima do cabo de rede lá e vai injetar pequenos pulsos elétricos, como se eu piscasse uma lâmpada. Liga, desliga, liga, desliga. Porque a comunicação digital ele só tem 0 e 1, ou é ligado ou é desligado. Então ele vai dar pequenos pulsos na rede elétrica. Claro que não são tão lentos assim, chega a dar ordem de 150, 200 milhões de pulsos no segundo. Ele pulsa dessa maneira e esse cabo leva esses pulsos até a outra ponta. Essa outra ponta normalmente é um switch, tá? Mas isso poderia acontecer com uma rede sem fio também, tá? Só que ao invés de ele pulsar no negócio, ele pulsa no ar, dá na mesma. Esse dispositivo, igual um switch, vai replicar essa informação para os outros cabos. O switch ele tem uma vantagem de que ele só vai para a máquina que eu desejo comunicar, tá? A camada de rede ela tem o seu endereçamento próprio, que é conhecido como MAC, ou MAC, escreve M-A-C. Você deve encontrar em alguma coisa. Se você mexer na configuração do seu roteador sem fio, você vai ver algumas opções tipo clonar MAC, ou você colocar o MAC na mão, porque os primeiros provedorzinhos a rádios, e até algumas redes fechadas, costumam se bloquear pelo endereço físico. Esse endereço físico ele vem na placa. Quando você compra um computador, ou vai lá e compra uma placa porque a sua queimou, ou mesmo o seu celular, ele tem lá o endereço físico, ou MAC. Tá? Se a gente vamos pegar num telefone. Se você for lá na configuração, no caso de um iPhone, na guia geral, e der uma olhada lá onde está sobre, você vai encontrar lá, por exemplo, Wi-Fi. Ele tem um número na frente, no meu 9CF387, separado por 2 pontos. Esse é o endereço físico do dispositivo. Isso aqui saiu da fábrica, o fabricante entregou dessa maneira. E dá para mim utilizar ele, por exemplo, lá num roteador para dizer que, olha, só esse dispositivo pode conectar, o outro não consegue. A hora que ele bateu lá a porta do roteador, com aquele endereço físico, ele funciona. Essa camada de rede, lá embaixo, a função dela é essa. Ela vai pulsar de forma na rede, inicialmente com o seu endereço, para quem que eu estou querendo enviar o meu dado. Aí, um switch que esteja no meio do caminho, ele vai ver, olha, sei lá, eu recebi um pacote destinado à máquina, sei lá, número 15. Ele envia esses pulsos apenas para a máquina número 15. O restante não precisa ver os pulsos, tá? Seria só para congestionar a rede. Uhum. Esse é o serviço dessa parte. Logo acima dele, vamos fazer uma analogia com o sistema postal. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja um frame Ethernet, um envelope comum. Ele é o que a sua placa de rede pulsou lá, entrega essa informação aqui que ela vai andar até o destino. O outro computador vai enxergar isso aqui. Como ele está em branco, ele está vazio, não tem nada, eu preciso mandar alguma coisa junto. Para isso eu vou mandar um pacote IP, tá? Que é o segundo, aquele que tem o endereçamento. O que a máquina faz? Eu pego essa informação que eu quero enviar do IP e coloco ele aqui dentro, ó. E aí, eu entrego desse jeito na rede. Ele vai andar até a máquina de destino. A hora que a máquina de destino recebeu, o sistema operacional dela vai vir aqui e vai retirar lá de dentro essa parte. Isso aqui, que é o primeiro pacote, ele tem uma parte que ele tem que ser maior do que o outro para ele carregar a carga, é conhecida como cabeçalho. Tá? Da mesma forma que numa carta você não escreve aqui o endereço para quem que vai, a máquina vai fazer isso, ele entrega. A hora que chegar no destino, ele vai retirar a parte de dentro, que é que interessa, e vai passar para a segunda camada, que é o IP. A hora que o IP receber, ele vai estar lá com aquele endereçamento que a gente viu até agora, 192, 168, alguma coisa. Aquilo ali é o endereço que chegou da máquina, da segunda camada. Tá? Essa parte, o protocolo IP, ele tem aquela função de rotear, porque no segmento de pulso, você imagina que na sua casa, o seu computador, ele consegue dar uns pulsos que as suas máquinas de dentro da sua casa lê. Consegue ver, afinal, está no mesmo barramento físico ou dentro da mesma antena lá do Wi-Fi. Agora, imagina que você está querendo mandar, sei lá, uma informação para o Google, por exemplo. Ó, me mostra a sua página do Google para mim fazer uma pesquisa. Não adianta você pulsar aqui na rede, piscar, nem nada, que o Google não vai ver nunca. A função do protocolo IP, é o que vem dentro dessa segunda camada, dessa primeira camada, é exatamente essa.
ele vai, a sua máquina, o seu sistema operacional, eu estou querendo chegar no Google, ele vai marcar o quadro ali como sendo do roteador. Aí ele dentro ele coloca um pacote IP, que seria o menor, que vem aqui dentro, e aí o roteador, no seu caso vai ser o Wi-Fi, ele vai pegar essa informação e olha, ela está endereçada para fulano. Ele tem uma tabela, conhecida como tabela de roteamento, e aí ele olha lá assim, para mim alcançar a rede do Google, eu uso isso aqui. Como normalmente você não endereça, uma rede comum vai estar escrito assim, para mim alcançar qualquer rede que não seja a minha, a informação que eu recebi, não é para as minhas máquinas que estão aqui, está lá do outro lado do mundo. Tá? O que eu vou fazer? Eu mando para o meu GET, normalmente é o provedor. Aí ele envia para o roteador do provedor. O roteador do provedor vai fazer a mesma coisa. Isso aqui é para mim, vamos imaginar que você está acessando, sei lá, uma Vivo. Ela chegou a essa informação, o cara quer acessar a minha página da Vivo, se é, eu mando para dentro da minha rede, tudo bem. Se não é, eu vou olhar quem que me entrega esse sinal. Eu entrego para ele e ele dá continuidade até ele chegar. Essa parte que vai dando esses saltos é feito automaticamente. E os roteadores espalhados pelo mundo, eles vão criando essa tabela sozinho. Tipo, agora eu consigo, tem uma rota nova, eu consigo alcançar através de fulano. Sei lá, o roteador de número 1500. Aí chegou uma informação dessa, eu mando para ele. Aquele caiu por algum motivo, então tem essa outra rota aqui, eu mando para ele. Essa é a ideia da rede militar. E a rota, Alex, dependendo da rota, a gente vai ter uma velocidade maior ou menor de conexão? Existem protocolos também específicos para construir essa rota, que normalmente é uma forma de um roteador conversar com outro. Ele manda uma informação para um roteador que ele está conseguindo alcançar, pergunta, quais redes você consegue acessar? Ele te fala, eu consigo acessar fulano, fulano, fulano. Ele manda para o outro, eu consigo acessar fulano, fulano, fulano. Existe duas medidas que a gente utiliza, que é a largura de banda e o congestionamento. Vamos fazer uma analogia com um cano. Uma tubulação pequena dessa da torneira, ela passa uma quantidade de líquido ou de alguma coisa ali dentro. Uma tubulação daquela de esgoto maior, ela passa uma quantidade muito maior. Então vamos imaginar que eu tenho um roteador aqui e eu consigo alcançar 2. Só que o cano que me liga com aquele ali é pequenininho e o que me liga com aquele outro é um cano muito mais espesso. Então, sempre que chegar, e as duas alcançam do mesmo jeito, sempre que chegou uma informação para mim de alguém querendo alguma coisa, eu vou enviar para aquele que tem um tráfego maior, tá? Tem uma condição de fazer uma velocidade maior. Os roteadores têm inteligência para fazer isso. Além disso, ele considera um outro fator, tá? Não são todos os protocolos, mas uns consideram, na hora de construir essa tabela, que é o congestionamento. Porque não adianta, do lado de cá é um tubo pequeno, passa uma banda muito pequena, mas não tem nada, está vazio. O de cá é grande, mas está lotado. Então não dá. Quando ele chegou, isso aqui vai demorar mais, eu vou mandar por esse. Esse é o serviço feito, o roteamento, a entrega, o endereçamento é feito pelo protocolo IP. Tá? É a segunda camada. Quando essa informação chegou lá no sistema operacional do cara, ele vai trazer ali dentro alguma informação útil para que chegue a informação que você queria, que era a página do Google, no nosso exemplo. Para isso, ele vai enviar um terceiro pacote, que já é conhecido como seção, aqui dentro. Ele vai colocar, vamos imaginar, a sua máquina está precisando acessar alguma coisa lá. Ele vai pegar a sua aplicação, vai colocar aqui dentro, de uma seção TCP, vai pegar essa TCP, vai colocar aqui dentro do IP, vai pegar o IP, vai colocar lá na primeira camada, que é aquela que pulsa na rede, a física, e vai enviar. O seu roteador chegou para ele, o que ele faz? No caso do roteador, ele separa, pega isso daqui. O seu IP, está escrito, o pacote IP, tem o endereço, não está na rede interna. Não adianta eu colocar esse frame e mandar. Eu vou envelopar com um outro frame, eu jogo esse fora e coloco um outro frame, que consiga chegar lá do meu gateway, provavelmente o roteador, o provedor. Aí eu envio isso para ele, tiro o pacote TCP que chegou do cliente, coloco dentro desse outro e envio para ele. O provedor vai chegar lá e fazer a mesma coisa. Ele desempacota, deixa só o IP e vai embora. Para o roteador, o que tem aqui dentro é desconsiderado. Não interessa o que você está carregando aqui, tá? Que seriam as próximas camadas. Para ele, não interessa se é um e-mail, se você está tentando acessar uma mensagem instantânea, tipo um WhatsApp, ou está vendo um filme, ou está fazendo uma pesquisa.
O conteúdo que está aqui dentro para ele é indiferente. Ele vai entregar isso. A hora que o computador do destino recebeu, ele vai abrir e aqui dentro ele vai ver uma seção TCP. Esse protocolo ele é responsável por estabelecer uma conexão. Vamos imaginar o seguinte, quando você está conversando com alguém pelo telefone, você vai falando, às vezes você que vai falar e o outro vai escutar. Ele tem que, sei lá, ficar falando pelo menos tudo bem, entendi. Você vê que está lá, né? Senão a pessoa morreu, estou falando aqui e não tem ninguém lá. Você também não falar, você está me ouvindo? Né? Tem isso. Quando a pessoa não fala, você cobra. Você ainda está aí? Está me ouvindo? Esse serviço é feito pelo TCP. Quando eu envio o negócio, desde o começo da informação, vamos imaginar que a máquina A queira mandar alguma coisa para B. Tá? Ela vai pegar a aplicação que lhe interessa, vai colocar aqui dentro, no TCP, vai pegar isso aqui e vai colocar dentro de um pacote IP. Entrega para o sistema operacional, ele coloca isso dentro do seu frame Ethernet e envia. A outra máquina, na hora que ela recebe, ela joga esse fora, tira daqui de dentro, joga esse e viu. Tem aqui para mim um TCP. Aquele software responsável, que sempre é o sistema operacional, pegou o TCP ali, ele olha. Inicialmente, ele envia para lá um pacote apenas com um pedido de conexão, que a gente conhece como SYN. Tá? Ele chega lá, vamos imaginar que eu quero conversar com o Marcos. Eu envio isso para ele, chega lá, a hora que ele recebeu, vai estar um pacote chamado de SYN. É um pedido de sincronismo. Aí ele me responde, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar um pacote desse, tá? Normal, entenda como se fosse um arquivo de texto. Ele cria esse pacote, coloca dentro de um outro pacote IP, que vai enviar para mim, com o meu endereço de volta, vai colocar num frame Ethernet e vai me enviar. Recebi essa informação, ele vai me mandar de volta um SYN ACK, ou um OK, tá? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. No caso. Tá. Aí, o que eu vou fazer? E me manda um número de sequência. Tipo, sei lá, ele vai sortear um número, de acordo com as regras dele, e vai me enviar um número. Esse número de sequência, eu vou pegar ele e os meus próximos pacotes eu vou contar com ele, para ele ver que está chegando na sequência. E aí eu mando de fora um OK, vou começar a mandar. Faça a mesma coisa, gera o pacote, coloca aqui em pacote, chega para ele. Aí ele vê, ó, o cara vai mandar alguma coisa. Aí eu mando, e nessa hora a gente negocia já, nessa volta, uma coisa que é chamada de janela. De tanto em tanto tempo, sei lá, a cada 1000 pacotes que você me enviar, você me dá um OK para me saber que chegou, tá? E nesse OK que você vai me falar que chegou, você me mostra qual é o último pacote que você recebeu. Aquele número de sequência vai sendo incrementado. Aí, se a conexão está tudo correta, eu mando para ele uma sequência. Eu mandei 1000 pacotes. Ele recebeu os 1000 pacotes lá. Aí ele me fala, me manda um OK. Recebi o último pacote aqui, conforme o combinado aqui, de 1000 em 1000 eu vou responder. Recebi, o meu último foi tal. A hora que eu recebi ele, eu vi, o último que eu mandei foi esse mesmo, então ele recebeu todos. Eu continuo enviando. Vamos imaginar que eu mandei para ele 1000 pacotes, ele me responde com o número sei lá, apenas de 900. Os últimos 100 não chegou. O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Tá? Eu vou gerar os últimos 100 de novo e vou enviar. Envio mais 900 pacotes, a hora que ele recebeu o milésimo lá, ele fala para mim, recebi, o meu último é tal. Esse é o serviço que um TCP faz. Até porque é plausível, né? Quando eu estou falando de uma comunicação daqui e ali, a chance de ter um erro é pequena, mas vamos imaginar que eu estou acessando uma máquina que está lá na China. Tá? A chance de se perder pacotes pelo caminho é muito grande. Imagina como é o caso de um vídeo. Eu estou acessando um vídeo que está hospedado lá. Esse vídeo vai ser quebrado em fragmentos pequenos. Isso aqui tem que ser coisa de K. Então, são muitos, são milhões de pacotes que vai vindo com a informação quebrada para mim. Cada um vai chegar para mim um pacotinho desse aqui. O meu roteador me entrega já com o que ele montou. E aí eu recebo essa informação, desempacoto e vou montando a informação que eu recebi de lá. Sua máquina faz tudo isso enquanto você assiste um filme no YouTube, por exemplo. A máquina do lado de lá quebrou, chegou aqui, ela vai montando e vai te mostrando o resultado. Aquela janelinha que a gente clica e da conexão e fica pacotes enviados, recebidos, seria isso? É isso aí. E por isso que não é exatamente igual o número que você está recebendo e enviando? Não, além disso, porque, por exemplo, se eu estou... Vamos imaginar que eu vou te passar uma informação, você vai apenas receber. Eu vou te enviar muito mais informação do que você vai me enviar. Porque eu posso te enviar uma pergunta e você pode... A resposta seja
um texto de 500 páginas. Pode, né? sim. E o máximo que você vai fazer no meio do caminho é ficar falando, entendi, entendi. Só para me ver que você está recebendo. Certo. Tá? Então, aquela janelinha que você vê, tantos bytes enviados, tantos bytes recebidos, é isso. Ou tantos pacotes, normalmente ele mede. É o que chegou para ele. Esse, em regra, é a solução adotada pelo TCP. Essa terceira camada que a gente viu naquela ilustração. Mas, para a comunicação em si, não interessa chegar lá apenas isso. Isso aí é apenas a parte técnica da coisa. Eu tenho que enviar aqui dentro do TCP uma coisa que seja útil, que o cara está querendo. Para isso, eu vou enviar o pacote a camada de aplicação, tá? Que é aquele protocolo. Vamos dar uma olhada na nossa imagem lá? Traz ali para a gente até alguns exemplos. Ó, HTTP. HTTP é um protocolo de navegação na web, a página. Você pode reparar que todo endereço de internet, ele começa com http://. Isso. Tá? O navegador já tem. HTTP é o nome do protocolo que eu estou usando, que poderia ser FTP, para transferência de arquivo, poderia ser HTTPS, que é criptografado, tá? Normalmente banco, lojas de compra, sempre assim. Esse HTTP, eu estou falando para o meu navegador que esse é o protocolo que eu vou usar, // para separar. Aí na frente vem o endereço de quem que vai. Ele vai, quando você faz isso, a sua máquina vai gerar um pacotinho pequeno de uma solicitação HTTP, vai colocar ela aqui dentro que eu quero. Por exemplo, vai mandar ali, por exemplo, uma mensagem do tipo, olá, me manda a sua página inicial. Eu coloco isso aqui dentro desse, entrego ele para o TCP da minha máquina. Ela vai gerar um pacote IP para mim com o endereço do destino e vai entregar lá para a minha placa de rede, onde eu estou querendo ir. Coloco, entrego o roteador, o primeiro. Ele recebe, troca essa camada aqui, porque ela só serve para local. Coloca a nova, que vai acessar o roteador do provedor, envia para ele. Ele vai fazer a mesma coisa em cada roteador que ele passar. Às vezes ele vai passar em 1000 roteadores daqui até chegar onde está lá, no destino. Todos ele vai trocar essa primeira. Chegou no último, ele pega isso daqui, entrega no destino. Ele vai desmontando, ele abre ali, olha o que tem de TCP. Se for apenas uma mensagem de sincronismo, não vai olhar o que tem dentro, um pedido de conexão ou apenas estou recebendo. Entendeu? Caso não seja, ele vai abrir e aqui dentro ele vê a carga que ele estava esperando. Isso aqui ele entrega para aquela primeira camada lá, por exemplo, o seu Google Chrome. Essa é todo um processo que chega. Às vezes você digita uma coisa lá e dá um enter, e você não tem noção do que aconteceu ali nos bastidores para aquela informação chegar até você. Até mesmo porque é muito rápido, né? É muito rápido, são milésimos de segundo. Como eu disse, numa rede local, os pulsos que tem ali chegam da ordem, em rede gigabit, ele passa de 1 bilhão de pulsos por segundo. É uma velocidade considerável, não seria possível você nem enxergar. Isso nós falamos de uma rede de internet, mas poderia ser via rádio, porque eu vou enviar um sinal a rádio pulsado do mesmo jeito. Poderia ser um talk ring, aquela que era antigamente se usava cabo de coaxial, igual da TV a cabo hoje. Aquele tipo de rede dava muito erro, mas usava isso também. Só que aí já usava outro tipo de protocolo que não era TCP, tá? Não era Ethernet. E existe possibilidade de ser uma fibra ótica, por exemplo, que ao invés de pulsar um pulso elétrico, eu vou piscar uma lâmpada ali. Na verdade é um LED. E a outra ponta vai ver essa sequência chegando e vai tomar suas providências. Então, quando você separa nessas camadas, fica fácil. Ó, amanhã ou depois eu mudei essa tecnologia, criei uma tecnologia nova. Eu só vou mexer naquela primeira camada. O restante não. Tanto que o TCP e o IP, as camadas 2 e 3, foi criada lá junto com o ARPANET, lá na década de 60 e continua até hoje. A única coisa que está mudando é porque o IP, hoje está na versão 4, está sendo mudado para a versão 6, mas já tem um tempo que ele está sendo mudado e não muda. Porque, inicialmente, o grande problema apontado era o número de máquinas. Aquela sequência lá de 4 números separados por ponto, que vai de 0 a 255, ela é finita, vai chegar um momento que acaba. E eu tenho uma quantidade de máquinas muito grande. Lá no nosso primeiro programa, a gente falou de um serviço chamado de proxy. Lembra dele? Aquele que controla o que uma máquina pode acessar, o que ela não pode acessar. O proxy ele faz um serviço bem interessante toda essa aplicação aqui. Ele desempacota as informações que eu estou enviando e troca alguma delas.
Por exemplo, a parte de IP, normalmente, quando você utiliza um proxy, ele utiliza uma coisa junto que chama de tradução de endereço. O endereço da minha máquina, vamos imaginar que a máquina aqui seja um 92.168.0.30. Se eu, como roteador, recebi a informação, passei para o próximo. O meu servidorzinho de proxy ali, quem que faz essa tradução para mim, ele vai receber, se eu enviar para o próximo com esse endereço, ele vai descartar. Porque a regra manda descartar. Esse endereço não pode ser roteado na internet. Então eu vou trocar esse pacote IP e vou trocar a informação dele pelo um outro destino, que seja de lá, e com o meu endereço que vou receber, eu como proxy, vou colocar o meu endereço. E vou mandar, a hora que voltar a informação, eu recebi, tá aqui, sei lá, 200 ponto alguma coisa, que é o meu endereço que eu recebi. Eu vou trocar de novo esse IP, eu vou descartar ele, vou gerar um outro com o endereço local meu, 92.168 alguma coisa, e vou entregar para minha máquina. Esse serviço de tradução, conhecido como NAT, e que um proxy faz a mesma coisa, só que ele, além disso, ele armazena a informação localmente para acelerar. Vamos imaginar que eu tenho um servidor proxy, você tem um servidor proxy dentro da sua empresa, e você tenha 10 máquinas acessando a mesma coisa. A primeira acessou, sei lá, vamos imaginar, Globo.com, está querendo ver notícia. Ele acessou, o proxy vai fazer esse serviço, ele troca a informação, manda para lá, recebeu, ele te devolve e armazena aqui em cache, ele salvou aqui. Aí o próximo cliente ali, um minuto depois, veio e pediu para mim aqui, ó, quero acessar a Globo.com. Ele não vai lá de novo na Globo, não. Ele já tem aqui, acabei de receber, ó, tum. Então, quando tem um proxy na rede, normalmente ele acelera, e muito, tá? Porque ao invés de eu utilizar todo aquele pool, vai passando por um roteador, passa por outro, às vezes eu passo por um link que seja muito rápido, às vezes um link que seja muito lento, às vezes eu vou usar até um satélite no meio do caminho. Uma comunicação via satélite, ela é, apesar de que ela chega no planeta todo, ela é muito lenta, porque você tem que levar em consideração que ele está lá em cima, sobe então e tem desce, que mandar a informação e esperar ele voltar, tá? Isso aí tudo vai comer tempo, tá? Essa demora é conhecida como latência. E na televisão a gente chama de delay, né? Na televisão aquele delay. atraso, né? E você vai encontrar esse problema de forma mais séria quando você utiliza VoIP. Na televisão também tem muito. Às vezes você está assistindo um telejornal e eles dizem, tipo, vamos conversar com o nosso correspondente que está lá em tal local. Aí vai e fica esperando. Aí você vê o repórter lá parado. Esperando, porque não chegou para ele ainda. Você viu porque está aqui, ele está lá do outro lado do mundo. E isso é quando o cara está dentro de uma redação de um jornal, que utiliza um link muito bom. Vai imaginar quando o cara está na rua, está na guerra. Ou tem um correspondente lá na Síria, por exemplo. Eu vou depender de um satélite, às vezes vários no meio do caminho, para chegar lá. Mando para um. Então demora até o cara responder. Então, tudo isso é feito assim. A comunicação hoje de tudo, a TV digital, já chama digital por isso, utiliza já esse tipo de comunicação. A comunicação, a navegação na internet, um e-mail, um WhatsApp, um Netflix, um YouTube, tudo utiliza isso. Tá? A base de tudo do TCP/IP para baixo ali é a mesma, ela não muda. Certo? Certinho. Por hoje a gente fica por aqui. Ok, então. Alex, até semana que vem. Até semana que vem. Muito bem. E com a participação aqui do Alex falando de tecnologia, a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos, lembrando que teremos mais notícias a partir das 17 horas com Orisvaldo Pires e Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã a partir das 8 horas aqui no 90 Minutos. Bom dia para você.